Oi, gente, paz do Senhor. Eu estou aqui na hora do meu almoço, né? Pelo meu uniforme, vocês já sabem, já reconhecem. Mas eu queria falar só uma coisa, rapidinho, que eu senti assim no meu espírito de falar sobre a conversão. A conversão, né? Quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Eu não sei qual é a ideia que vocês têm da conversão, mas, por exemplo, né? Quando eu me achava crente, né? Eu falava, não, as pessoas já me perguntavam, você é cristã? E eu falava, eu sou crente, eu creio em Deus, mas eu não vou na igreja. Eu pensava que ser crente era ir na igreja. Eu pensava que ser convertida era acreditar que Deus existe. Mas saber da existência de Deus, até o diabo sabe, meus irmãos. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Satanás, quando ele se encontra com Jesus, ele se ajoelha, ele sabe quem é Deus. Mas o fato de ele se ajoelhar não quer dizer que ele é um convertido, que ele aceitou Jesus, entendeu? Ele é Satanás, né? Mas enfim, a conversão acontece, gente. Você pode ir para a igreja todo final de semana, você pode estar na igreja, você pode fazer coisas na igreja e você não ser convertido. Assim de simples. Por quê? Porque a conversão acontece, gente. Não é que eu vou lá na frente e falo assim, quem aceita Jesus? Aí eu vou lá na frente, aceito Jesus e daí é um passe de mágica e agora eu sou crente, entendeu? Não é assim que funciona, gente. A minha conversão, já tem vídeo, já falei várias vezes pra vocês, a minha conversão, ela aconteceu pouco a pouco, mas a minha verdadeira conversão, os meus olhos, as escamas dos meus olhos caíram a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, né? Comigo aconteceu diferente. Comigo não aconteceu que alguém me levou na igreja e eu fui lá e aceitei Jesus. Não, comigo foi totalmente o contrário. Comigo foi que eu era uma pessoa boa, né? Supostamente, eu falo supostamente assim, gente, porque moralmente, eu sempre fui uma pessoa boa. Eu era uma boa filha. Eu não roubava, nunca matei. Eu não falava, não sou mentirosa. Eu não sou uma pessoa que sempre reclamava. Então, para a sociedade, eu era uma pessoa boa. Mas isso não quer dizer que eu não era a pior pecadora que existe, entendeu? Porque na minha mente, eu acreditava em Deus, eu acreditava que Deus existia, mas que tudo era Deus, Deus é amor, eu acreditava que estava tudo bem o homossexual, eu acreditava que estava tudo bem um homem querer ser mulher, entendeu? E daí as escamas caíram dos meus olhos a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, que eu conhecia a palavra de Deus. E isso é a verdadeira conversão, tá? Quando você é transformado, quando você se dá conta, quando vem o arrependimento. Então, quando eu me dei conta, eu me arrependi e aí eu posso dizer que eu sou convertida, né? Então, a conversão não é que você vai aceitar Jesus, vai dormir, vai acordar no outro dia e vai falar, sou crente. Não é assim que funciona. Quando a gente lê lá em Paulo, ele achava que estava tudo bem, até que ele tem esse encontro com Jesus, as escamas caem nos olhos dele e ele vê que o que ele estava fazendo é errado. Ou seja, o verdadeiro encontro com Jesus, a conversão vem quando você se arrepende dos seus pecados, entende? Quando as escamas caem nos seus olhos e você vê que o que você fazia, o que você pensava, é essa transformação. Eu não sei o que você anda fazendo, né? Eu não sei por onde, não sei quem está assistindo esse vídeo, mas inclusive Deus traz, o Espírito Santo traz à sua mente coisas que você fez no passado que eram pecado e que você não fazia você não tinha nem noção. Por quê? Para você poder se arrepender. É isso que é a conversão, é o arrependimento. Por isso que João Batista ele fala: arrependam-se, arrependam-se. A mensagem do Evangelho, a conversão, é o arrependimento. Tem muitas coisas, gente, que a gente pensa que é errado. Você sendo crente ou não, é errado, entendeu? Todo mundo sabe que roubar é errado, independente se você é crente ou não, é errado. Mas tem coisas que a gente nem imagina, assim, que eram pecado, né? Comigo mesmo aconteceu que eu comia comida consagrada a Satanás e eu não tinha nem ideia na época e eu nem lembrava disso, mas o Espírito Santo ele trouxe à minha mente, eu me arrependi. E detalhe, tá?
O Espírito Santo, ele traz a sua mente não como forma de culpa, não para te culpar. Quem te acusa é Satanás. Se você está se sentindo acusado, ai, olha só, não sei, isso é Satanás, tá? Tem uma diferença aí, mas isso daí fica para outro vídeo. Amém? Fica só essa pequena reflexão com vocês. Eu estava aqui na hora do meu almoço e o Espírito Santo me trouxe isso para falar sobre a conversão, sobre o que é a conversão. Então, a conversão é o arrependimento, é você literalmente ser transformado, né, pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo. Ele vai te transformar. Quando você aceita Jesus, não é falar da boca para fora, eu aceito Jesus, é você sentir no seu coração, é você se arrepender dos seus pecados. Amém? Deus abençoe. Paz do Senhor.